Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Leia a Bíblia Bíblia Cast. Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, você que está conosco, minha irmã, em mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, episódio número 83, né, pessoal? Olha aí, estamos aqui a 82, né? 82 domingos aqui trazendo a palavra, trazendo esse resumão para você, para sua casa, né? Para todos nós, né, pessoal? Como é maravilhoso sempre que a gente está aqui, que a gente pode ler a palavra de novo, meditar. Para mim é muito bom, tenho certeza que para João e para Fernando também a gente repassar, né, todo esse conteúdo maravilhoso, relembrar, né, tudo que a gente leu na semana. Episódio de hoje, Apocalipse. Vamos continuar aí a falar de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 10, né? Foi uma bênção a gravação da semana passada lá no Santuário da Família. E olha aí, já passou uma semana, pessoal. Já passou uma semana e estamos aqui de novo, né? Tá passando rápido. Mas vamos lá, deixa eu dar as boas-vindas aqui para João 3,16. Graça e paz, João. Graça e paz, Daniel, Fernando, você, meu ouvinte, sejam muito bem-vindos. Vamos construir o programa 83, Apocalipse, capítulo 6 até o 10. Então, muita informação, muita coisa boa, né? Você que acompanhou as lives, até o áudio, tá maravilhado. Para você que chegou agora, olha, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui pela primeira vez. Esse é um bate-papo bíblico bem descontraído, onde tem poema, onde tem PP, onde tem o comentário dos ouvintes. Então, não deixe, né? Eu peço para você que está chegando agora, e para você que já é o nosso ouvinte, a fazer algumas tarefas. Por exemplo, orar por esse projeto, curtir aí, deixar o seu like, apertar o sininho, compartilhar, né? O importante é orar e participar conosco, porque isso, o corpo de Cristo, ele cresce através deste livro, que nada mais é do que a revelação de Jesus Cristo para o seu povo, que sou eu, você, somos nós, porque Jesus é a minha, é a tua, é a nossa esperança. Amém, é a nossa esperança. Coisa boa, coisa boa. Inclusive, ó, tem tudo aí, inclusive chave, pessoal. Tô com um chazinho hoje aqui, ó. Larguei o café hoje. Ó, tô com um chazinho hoje para acompanhar João. Um chazinho aqui de carqueja. Você conhece chá de Ótimo. carqueja? Olha aí, eu gosto, hein? Eu gosto de chazinho de carqueja, né, para acompanhar João aí, tá certo? Valeu, João. É isso aí. Estamos começando esse bate-papo maravilhoso, Apocalipse, revelação. E estamos também aqui com Fernando Pinheiro. Fernando Pinheiro, homem aí do programa Jesus, a nossa esperança. Graça e paz, Fernando. Bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado, João. Obrigado aos irmãos que estão nos assistindo, né? É sempre uma alegria, Daniel, João. Um prazer poder estar aqui. E como o João falou aí, né? Com esse bate-papo, né? Que a gente aprende, que a gente fala o que a gente entendeu, que a gente se alegra com a esperança que Deus ele está sempre nos mostrando, né? Então, é sempre uma alegria. Fico muito contente, feliz de estar aqui com vocês. Amém, amém, Fernando. Nós também estamos felizes de ter, né, você aqui, João, todos nós, né, pessoal? 83 programas aqui, nós três juntos, graças a Deus, aqui trazendo a palavra de Deus, né? Novidade no grupo, nesse finalzinho de ano, né? Nesse final de ano aí, Apocalipse, né? Eu dando uma colher de chá aí pra galera, tô mandando áudios, né, pessoal? Áudios de resumão aí. Tô tentando, viu, João, ficar em 10 minutos. Tô me esforçando para ficar em 10 minutos, mas tá difícil assim. Sempre quando eu vejo, já passou dos 10 minutos, mas eu tô me esforçando para deixar mais resumido possível, né, e ajudar aí os irmãos que têm um pouquinho de dificuldade. Realmente, Apocalipse, né, precisa de uma atençãozinha a mais, né, precisa de um conteúdo a mais. Por isso que eu resolvi estar mandando esses áudios aí no grupo. E se você não faz parte do grupo de leitura, ó, tá perdendo esses áudios aí que eu estou mandando lá no grupo, tá certo? Então, ó, entra no grupo de leitura, se prepara, termina Apocalipse com a gente, se prepara para começar a leitura do ano que vem, tá certo? Ó, tem um link aqui na descrição do vídeo, né? Tem um link para você entrar lá no grupo e chamar mais pessoas para já se preparar aí para a leitura do ano que vem, tá certo? Que vai ser uma bênção também, com certeza. João 3,16. Vamos começar a falar de Apocalipse, então, né? Apocalipse, capítulo 6. João, qual é o seu destaque aí já desse capítulo, João? Eu vou dar a minha voz, mas também lá no versículo 7,
Apocalipse capítulo 6, versículo 7, diz assim: quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente. Então, ouvir a voz, né? É algo já para pensarmos. O interessante é que com 10 versículos à frente, diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Meu irmão, aí eu fiquei pensando nesse quem poderá. Será que eu estou preparado para o grande dia, o dia, né, da ira, sabe? Quando eu fiquei imaginando, eu disse, rapaz, eu tenho que me preparar. E aí, o que é que eu tenho feito? O que é que você tem feito para este grande dia, não é? E sabendo que hoje pode ser o dia. E se hoje for o dia, que possamos repetir o que tem no versículo 7. Venha, Maranata, vem Jesus, né? Ele diz: venha quando o quarto ser vivente. Fernando, Daniel e você ouvinte, eu fiquei com isso, esses 2 versículos, e me chamou a atenção. Acredito que hoje devemos estar preparados, porque hoje pode ser o dia do nosso encontro com o Senhor Jesus. Então, é estar preparado. A dica hoje é: esteja preparado, porque Jesus está voltando. Amém, amém. Olha aí, pessoal. Começamos aí com esse destaque maravilhoso de João, né, João? Estar preparado, né? Realmente nesse quarto selo aí, né? Nessa visão que Deus tem, as pessoas vão ficar se perguntando: e aí, quem pode aguentar? Né? Quando Deus resolve, né? Quando Deus resolve aplicar, né? A sua ira, a sua punição, né, pessoal? Quem pode? Quem pode aguentar? A gente já viu isso na história também, né, João? A gente vê aí vários reis, vários povos, né? No Velho Testamento, a gente está cheio de exemplos aí de Deus aplicando sua ira, e quem aguentou? Ninguém aguentou, né? Então, bom, bem lembrado aí por Jonas, pessoal. Precisamos estar preparados, né? Por quê? Esse grande dia, quando Jesus voltar, né, pessoal? Se a gente estiver com Jesus, maravilha, a gente não tem do que temer, né? Mas se a gente não tiver com Jesus, né? Se a gente não tiver selado, né? Se a gente não tiver com esse selo aí, vai ser problema, viu? Vai ser problema. Realmente uma boa observação. Procure estar sempre preparado com Jesus, beleza? Valeu, João. Esse foi o destaque de João, esses versículos aí maravilhosos, quarto selo. E aí, Fernando, o que foi que você viu aí também nesse capítulo 6? Interessante, João. Eu também destaquei esse versículo 17, né? Antes eu li todo o texto, né? E destaquei aqui no capítulo, no verso 12, né? Quando sobreveio o grande terremoto e o sol se tornou negro, e aí começou, na minha mente, como o Daniel sempre diz, comecei a imaginar, né? Todo aquele sofrimento, toda aquela correria. E a pergunta, como o João trouxe aí, também é a pergunta que ficou destacada na minha mente. Chegou o grande dia, e quem é que pode suster-se? Aqui na minha tradução, que diz, na Almeida, né? Na Almeida diz, quem é que pode suster-se? No versículo 17. E a resposta nós devemos saber, precisamos saber, para que nesse dia a gente possa nos sustentar, aguentar, como o Daniel falou. E essa resposta vai ser dita no capítulo 7. Eu vou continuar no capítulo 7, a gente vai ter essa resposta clara de quem é que pode, quem é que vai aguentar, quem é que vai suportar. Então, é essa grande pergunta que nós devemos nos fazer, e como o João bem falou, fazer e agir, né? Nos preparar. Porque, assim como aconteceu, né, naqueles dias, nós devemos aplicar também tudo isso nos nossos dias, porque as coisas se repetem. Tudo está se repetindo. As dificuldades, as tribulações, momentos difíceis. E aí vai chegar um momento que nós vamos também ouvir essa pergunta: quem é que pode suportar as tribulações? Quem é que pode suportar todas essa perseguição? Tudo que que nós vamos encontrar pela frente ainda. Então, tá aí a pergunta, e a resposta daqui a pouco nós vamos ter no próximo capítulo.
Aí, muito bom, né, pessoal? Realmente aqui, ó, só lembrando que, ó, Jesus, a nossa esperança. é a nossa esperança, né, pessoal? Bom ponto aí que vocês trouxeram. Quem pode aguentar? Uma coisa importante que Fernando falou, né, pessoal, que as pessoas ainda têm dúvida de Apocalipse, e a gente vou ficar o tempo todo repetindo, tá, pessoal? Apocalipse, né, sempre pergunta, já aconteceu ou vai acontecer? Já aconteceu ou vai acontecer? Já aconteceu? Então, como o Fernando falou aí, né, pessoal? Na verdade, Apocalipse já aconteceu, mas é um ciclo, né? É um ciclo. Veja, o que Deus está mostrando para a gente em Apocalipse é um recorte da humanidade, né? Sendo que esse recorte da humanidade, ele acontece e acontece de novo, e acontece de novo, e vai acontecer de novo. Então é sempre o quê? É sempre o mesmo recorte. São as pessoas se rebelando contra Deus, Deus mandando avisos, é sempre assim, né? Veja, desde o início, desde Adão e Eva, é sempre assim, né? É Deus falando, é as pessoas se rebelando, é as pessoas não querendo saber de Deus, e aí Deus manda aviso e Deus aplica seu juízo, né? E Deus aplica seu castigo. É sempre assim, e isso vem se repetindo, né? Como o Fernando falou, é um ciclo, vem se repetindo, se repetindo. Então, Apocalipse, se você quiser responder para alguém, né? Apocalipse já aconteceu ou vai acontecer? Você pode responder assim, ó: Apocalipse já aconteceu e vai acontecer de novo, né? Você pode dizer isso, e vai acontecer de novo, sendo que só vai acontecer de novo agora na volta de Jesus, né? Essa é a única coisa que realmente falta acontecer, que Apocalipse fala também em alguns momentos, é a volta de Jesus Cristo, tá, pessoal? A volta de Jesus, né? Esse grande dia é que a gente precisa estar preparado. Sempre precisamos estar preparados. E quem pode aguentar, né? Como vocês falaram, né? Quem vai poder aguentar no dia que Jesus voltar? Só quem vai poder aguentar é quem estiver com Deus, né? Quem estiver com Deus vai ser um dia maravilhoso. Mas quem não estiver, vai ser um dia triste, né? Com certeza vai ser um dia muito tenebroso, tá certo? Então procure estar com Jesus, que é o quê? Olha aí. Jesus, a nossa esperança. Muito bom, valeu. E aí, vamos então, né, João? Vamos para o capítulo 7, então, né? Apocalipse 7 aí. Qual a sua mensagem, João? Olha, para ficar facinho é 7:17, pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima. Se eu voltar versículo 16 diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Então, são dois versículos muito fortes. E aí eu me pergunto, eu, João, estou com fome de quê? Será que é do livrinho de João? Será que é o livrinho de João, né? Eu estou com sede de quê? É interessante, porque vocês falaram o ciclo que se repete, é que quando o cristão ele está sempre sendo apacentado e guiado por Jesus. E ele é quem enxuga toda a nossa lágrima. Mas quando não temos Cristo como o pastor, sem o nosso guia, aí certamente vocês e eu sempre teremos fome. Mas Jesus diz: você tem sede de quê? Não é? E da água que você bebe do nosso, vou dizer assim, do nosso governo, né? Vamos dizer assim, nós teremos sede, não é? O sistema de saneamento, mas a água da vida é Jesus, que é a nossa esperança. Então, Jesus, a nossa esperança. hoje eu posso dizer a você: coma e beba do corpo de Cristo. E talvez você lembre que no domingo você come o pão que simboliza o corpo e bebe o suco, né? Que representa o sangue de Cristo que nos lava de todo o pecado. Essa é a mensagem, Daniel. Muito Maravilha. bom, maravilha, maravilha, João. Olha aí, né? João pegando o finalzinho aí, né, do capítulo 7, quando ele diz, né, o cordeiro que está no meio do trono apacentará, olha aí, apacentará, nos lembra o quê, né? Pastor, né? Olha aí. E os guiará para fontes de águas, né, da vida, né? Eu fico imaginando, viu, João, né? Eu fico imaginando aquele povo das igrejas naquela época receber essa mensagem, né? Diante de tanto sofrimento, tanta tribulação, eles recebem essa mensagem do próprio Deus, dizendo, ó, né, fica tranquilo que vocês estão guardados, né? Fica tranquilo que
né, nosso Deus vai guiar vocês para fontes de água, né, de águas da vida, tá vendo, pessoal? Então, veja, que mensagem de esperança, tá certo, pessoal? Então, quem recebeu essa carta naquela época, não ficou pensando que isso era literalmente, não, que eles vão receber uma fonte de verdade, com água de verdade, não, ele estava pensando, ó, na eternidade, eles estão pensando aí na eternidade, sabe, pessoal? A grande mensagem é que nós seremos vencedores, né, João? Como o João falou aí, sempre se repete. No final de cada ciclo de Apocalipse, ele está sempre falando isso. Ó, ele fala 7 selos, no final, a gente vence. Depois 7 trombetas, e no final, a gente vence. E depois 7, aí é sempre assim, no final, e no final, e no final. Sempre vamos ser vitoriosos, mas vitoriosos não aqui, né? Não aqui, é lá na eternidade. Lá, é lá que a gente vai ser vitorioso. É importante a gente entender isso aí, né? Onde a gente vai ter fontes, né, dessa água aí que realmente a gente não vai ter mais sede. Muito bom, João. Olha aí, capítulo Mais que 7. vencedores Somos no Senhor. É isso aí, ó. É. Mais um hino aí, né? Maravilha. E você, Maravilha. Fernando Pinheiro, aí, qual o seu destaque aí desse capítulo 7? Bom demais, irmão. Bom demais, Daniel. Interessante. Vamos ser vencedores, né? Quem serão esses vencedores? Nós lemos isso no capítulo 6, né? No versículo 17. Quem é que pode suster-se? Quem é que pode aguentar? Quem é que vai vencer? Essa é a grande pergunta, né, que eu falei. Nós temos a resposta aqui no capítulo 7. E nesse capítulo 7, no versículo 9, a partir do versículo 9, João tem a visão dos glorificados, que são esses vencedores. Quando chega aqui no versículo 13, um dos anciãos, versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestidura brancas, quem são, de onde vieram? Respondi-lhe, João responde. Ele faz uma pergunta a João, João diz, João respondeu-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então lhe disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, meu irmão, quem são os que vão suportar? Quem vai aguentar? Quem vai ficar de pé? Quem é que vai suster-se, suportar tudo isso? É aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, tá aí a resposta. Foi isso que me chamou a atenção, Daniel, João, porque o que nós estamos lendo, como nós estamos falando o tempo todo, tudo isso aconteceu, o que nós estamos lendo, que já aconteceu, que foi para aqueles dias, se repete. Hoje, as tribulações também vêm diante de nós. As tribulações vão surgir. Se você, meu irmão, minha irmã, se você ainda não teve tribulação, se você não teve dificuldade, olha, fique certo que no mundo, Jesus disse, tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então, quem é que vai vencer? Quem tiver bom ânimo, quem suster-se, quem tiver segurança. Em quê? Porque lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, tá aí. Nós precisamos do sangue do Cordeiro para a gente poder suportar, vencer e, como o Daniel falou, ter a honra de poder estar nesse lugar tão maravilhoso, que é o que nós chamamos de céu, né, Daniel? É muito bom, Fernando. É isso aí, né? A gente precisa querer estar nesse lugar e precisamos permanecer firmes. Né? Do mesmo jeito que as 7 igrejas lá, né, precisaram permanecer firmes, né? E para eles ficarem firmes, eles receberam essa mensagem de esperança, para fortalecer eles, né? Para animar eles, né? Para saber que Deus está cuidando, que Deus está castigando, que o juízo de Deus, que a justiça de Deus vai ser aplicada. Então, tudo isso confortou eles, para que eles permanecessem firmes, e hoje Deus também nos conforta, para que a gente permaneça firme, né, Fernando? Exato. Por isso que a gente diz que o que aconteceu naqueles dias se repete. Nós precisamos desse Cordeiro, lavar as nossas vestiduras também no sangue desse Cordeiro,
foi, é e será. Todos que quiserem, né, precisam lavar suas vestes do sangue do Cordeiro. Exatamente, perfeito, Fernando. Muito bom, né, pessoal? Como é legal, né, estudar Apocalipse, é muito bom, né? Dá vontade de a gente ficar aqui um tempão só estudando Apocalipse, né? Meditando, imaginando aí essas figuras, tá, pessoal? Lembrando que todas essas figuras, esses símbolos, esses animais, tudo que a gente vê em Apocalipse é uma representação, né? É Deus tentando mostrar pra gente como ele vê, né? É Deus tentando mostrar como ele vê a humanidade. Sabe, pessoal? A gente vai chegar no capítulo aí já dos gafanhotos, né? Achei bem interessante aí esse capítulo dos gafanhotos. Tá, pessoal? Mas não é para você pensar que existe gafanhotos ou que vai existir gafanhotos feios, horríveis no fim do mundo, não. Os gafanhotos existiram naquela época, né? E existe hoje também, né? Existe hoje e vai existir depois. Mas o que são os gafanhotos? Você precisa entender o que é que simboliza, né? O que é que simboliza esses gafanhotos na Terra, tá, pessoal? Quando você entende o que simboliza esses gafanhotos, você vai ver que hoje também tem os gafanhotos rodando aqui. Não é para você ficar pensando que um dia no fim do mundo a gente vai ver gafanhotos. Não, né? Já teve os gafanhotos e hoje, atualmente, também pode ser que tenha, tá certo, pessoal? Sempre se repete isso aí. Mas para isso eu preciso entender o que é cada símbolo, né? O que é o gafanhoto, o que é o cavalo, o que é o arco-íris, o que é o trovão e por aí vai, tá certo, pessoal? Então a gente vai estudando e vai aprendendo. E não se preocupe, né? Se você não entende tudo, né, pessoal? A gente precisa ler de novo, e vai lendo. E a cada leitura, como eu falei, né? Eu já li Apocalipse, sei lá, 10 vezes, 15 vezes. Mas a cada vez que eu leio, eu entendo mais. Eu entendo um pouquinho mais. Eu vou pegando um pouquinho mais. Né? Eu estou fazendo esse ano a leitura com vocês e estou, né, pegando um pouquinho mais também. Então, a gente tem que ler várias vezes, tá certo? João, por falar em várias vezes, vamos ler de novo, né? Vamos falar do capítulo 8, né, João? Capítulo 8 de Apocalipse é quando ele começa a falar das trombetas, não é isso, João? Perfeito. E antes de falar, eu gostaria de só complementar o que você falou sobre os símbolos, gafanhota, isso tudo. Então, para quem não está em Pernambuco, não vai entender o que eu vou falar agora. Eu vou dizer para Daniel e Fernando que o leão, ele pegou a cobra no arruda. Então, se você não está aqui em Pernambuco, você não sabe. Agora, se você está aqui, se você está no Brasil ou fora do Brasil e entendeu, comenta aqui que eu quero ver. Agora, eu vou dar um exemplo. É um símbolo, exemplo. né, João? É um símbolo que você está trazendo também, né? É um símbolo, é. Agora eu vou falar de um modo nacional, onde tem aí alguns clubes, né? Nacional, e eu falo assim, por exemplo, vamos ver se Daniel entende esse nacional. Vamos ver se se eu Daniel consigo. entende. Vamos ver. Desafio para Daniel. Desafio para Daniel ou Fernando, viu? Vou ver o Fernando também. Se eu disser, eu vou conversar, vou perguntar se Fernando sabe. Se Fernando não souber, aí eu passo para Daniel. Primeiro, tá, Fernando. Fernando, se eu disser para você que o porco pegou o peixe, o que é que você entende? O porco é o Palmeiras, né? Peguei também. Contra o Santos, que é o peixe, né? Legal, Fernando, gostei. Parabéns, Fernando. Fernando tá atento. Então, né, de uma forma geral, então o porco, como o Fernando falou, né, representa o time do Palmeiras, né? São símbolos da nossa época, né, João? São símbolos da nossa geração, né? É um time do Campeonato Brasileiro. E o Santos, ele também é da cidade de São Paulo, né? De Santos, na realidade, no estado de São Paulo. Então, são dois times. Agora, eu queria saber o que é o leão e a cobra. Digita aqui. E a cobra. É isso aí, João. Mas é isso aí, pessoal. É a gente tentando entender Apocalipse. Você só vai entender os símbolos de Apocalipse, né, se você se transportar para lá, para aquele contexto, para aquela época, tá certo? Porque quem pegou Apocalipse lia isso aí e entendia de cara. A gente não entende, pensa que é um enigma, né? Pensa que é um mistério. Não é, porque para eles entendiam. Então a gente precisa se transportar para lá também para entender, né, João? Foi o caso de Fernando. Fernando se transportou para a São Paulo, não é? E você, para esse desafio que eu dei, você que é fora de Pernambuco, você deve se transportar para Pernambuco e saber. Agora, caindo já no capítulo 8, Daniel, capítulo 8, no versículo... Deixa eu pegar aqui o versículo, viu? Eu peguei o versículo primeiro, olha que coisa linda. É que quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo,
houve silêncio no céu durante quase meia hora. Daniel, Fernando, meu ouvinte, que coisa linda. Ó, esse silêncio aí, eu quero trazer para você algo inesquecível. Olha, quando o cordeiro quebrou o selo, o sétimo selo, houve um silêncio no céu durante quase meia hora. Daniel, vou revelar algo para vocês. Você não deve me copiar, tá bom? Mas vai ficar aqui. Não deve, mas é uma coisa particular minha que eu vou Olha aí. externar para vocês, públicos, né? É uma tá revelação, conosco. João? É uma revelação. É? Pronto, João 3,16 vai fazer uma revelação, Uma revelação, tá certo? olha aí. Veja, quando eu acordo, quando eu me levanto, eu já passo alguns minutos só para ouvir Deus. Eu paro, me levanto e eu passo alguns minutos. Eu quero ouvir o que é que Deus vai falar para mim hoje. Aí eu fico alguns minutos parado. Aí depois disso, aí eu pego e começo a conversar com ele. Depois de alguns minutos, ouvindo ele todos os dias, todos os dias. Se eu me acordar amanhã, pode ter certeza que eu vou passar alguns minutos ouvindo Deus e depois eu começo a conversar com ele. E aí eu chego, vou dizer, a cada ano, só para ter uma ideia, a cada ano eu aumento 1 minuto de oração. Então, eu coloco lá e às vezes eu passo esse tempo. Eu tenho tanto para conversar com Deus pela manhã que o alarme toca e eu fico conversando com Deus. Então, o silêncio, meus irmãos, é importante. Esse é o ponto. Você hoje, você para ouvir a Deus, no mundo que nós estamos, é difícil, mas eu consigo, porque se Daniel disser, João, amanhã a gente vai acordar de 5h30, aí eu coloco alguns minutos que eu já sei que eu vou passar com Deus. Seria mais ou menos assim, eu tenho que me acordar de 5h30, então 5 horas eu já sei que eu tenho que me acordar para passar um tempo com Deus, tempo sozinho com Deus, né? TSD, né? Tempo sozinho com Deus para depois fazer as minhas atividades. Muitas vezes é isso que tem me fortalecido. Eu escuto Deus e aí eu medito na palavra, né? Aí ele fala diretamente comigo. Daniel, essa é uma revelação de João 3,16. Gostei. A revelação aí, né, pessoal? É o Apocalipse de João 3,16, tá vendo aí, ó? A gente descobriu aí o que é que ele faz, tá vendo aí, ó? Quando acorda, né, João? Muito bom esse destaque, realmente, né, pessoal? Esse silêncio é de arrepiar. Eu também, ó, me arrepiei aqui. Né? Imagina, né? O cordeiro pegando e quebrando, né, pessoal? E aí, ó, silêncio. Né? Silêncio. Meia hora lá, sabe? né? Isso é meia hora, isso é uma revelação maravilhosa, né, pessoal? A gente vendo o que aconteceu no céu, o que aconteceu quando o Cordeiro Jesus cumpriu o plano de Deus, sabe? Me lembrou quando Jesus morreu, né? Quando Jesus, será que ele está fazendo referência, né, a essa morte de Jesus, né? Quando o céu escureceu, o véu se rasgou, será que não foi nessa hora, né? Mas independente, né, de se é ou não, né, pessoal, é realmente uma visão maravilhosa desse silêncio. E como é bom, né, João, o silêncio às vezes para a gente, ó, né, para a gente ficar só ouvir Deus, né? Ouvir Deus, é verdade. A gente anda num mundo tão barulhento, né, num mundo com tanta informação, com tanta coisa que é bom demais. Se não prestar atenção, Daniel, acordamos freneticamente, não é? E atrasado para o secular e vai embora, sabe? Então, sempre marca de acordar um pouco antes, quem sabe meia hora antes. Olha aí, uma dica, né? Feita aqui, né? Aqui já deu a dica de João lá, o apóstolo João. Deu aqui uma meia hora para... O evento que você tiver que fazer, vou me acordar amanhã de 4 horas, 3h30. É sempre muito bom. Meia hora. Acorda antes, gostei. Valeu, João. Olha aí o destaque dele aí, versículo 1 aí. E você, Fernandão, qual o seu destaque aí desse capítulo aí das trombetas? Muito interessante, João. Interessante, Daniel, esse silêncio, né? E eu observei também, João, que depois do silêncio, esse silêncio é para que a gente possa ouvir o que vem depois. Ouvir, para a gente perceber o que Deus está sinalizando. Porque logo depois do silêncio, foi distribuído 7 trombetas para os 7 anjos. E se nós observarmos, lermos todo o capítulo, vamos observar que depois de cada trombeta, havia algo que foi sinalizado. A trombeta veio para sinalizar. Observando aqui a primeira trombeta,
houve saraiva de fogo, de mistura com sangue. Logo depois aqui tem a segunda, terceira, quarta, a quinta trombeta. Diz aqui, vi uma estrela caída no céu. Então, eu fiquei observando, João, Daniel, os irmãos que nos assistem. Tem o silêncio, que é para nós podermos perceber Deus sinalizando, mandando a mensagem, e em seguida Deus manda a trombeta. A trombeta, quando a trombeta tocar, a gente precisa saber que ali algo vai acontecer. Durante a história bíblica, a gente pode observar que, em muitos momentos, a trombeta foi tocada. Quando ruiu as muralhas de Jericó, a trombeta estava ali tocando. Quando ia-se inaugurar um templo, a trombeta tocava. Então, sempre que havia um evento grandioso, a trombeta tocava. E aqui a gente vê que depois de cada vez que a trombeta tocava, soava aquele som, vinha um evento. Então, Deus sinalizando o tempo todo. Então, qual que a gente pode ver? Que Deus está todo o tempo nos sinalizando, mostrando, olha, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E a trombeta pode ser aquela trombeta que nós conhecemos, ou pode ser outro sinal. Por isso, aí, João, como é importante, você falou aí, esse momento de silêncio, para ouvir a voz de Deus e perceber o que vai acontecer mais na frente. Então, eu achei interessante como Deus, ele não esconde de nós, ele procura nos alertar, sempre trazendo algo que a gente possa perceber. E aqui foram as trombetas, João. Achei interessante, Daniel. Valeu, Fernando. Olha aí que mensagem legal, né, pessoal? E realmente, né, Fernando falou aí que as trombetas foram tocadas ao longo da história, literalmente, né, Fernando? Quando realmente, antigamente, se usava muito as trombetas, né? Mas eu estava aqui pensando, Fernando, que as trombetas também foram tocadas, né, na forma dos avisos de Deus, né? Deus, ele tem alertado o seu povo também ao longo da história, né? Não com trombetas de verdade, né, mas com vários avisos, né, com vários sinais, tá certo, pessoal? Deus tem avisado. Eu estava lembrando, por exemplo, de João Batista, né? João Batista, ele veio antes de Jesus. É como se o João Batista fosse uma trombeta, né? Na verdade, porque ele estava lá anunciando, preparando o caminho para o Senhor, dizendo arrependam, se arrependam, se arrependam. Então, João Batista eu vejo como uma trombeta de Deus, sabe? Para uma coisa importante que estava vindo, né? Que era Jesus. Mas assim, ao longo da história, Deus está sempre alertando a humanidade, está sempre nos alertando, porque Ele é um Deus misericordioso. Deus é um Deus paciente, mas Ele aplica a sua justiça. Ele vai aplicar, Ele dá a chance, mas se você não quer saber dele, o que é que Ele faz? Não, o que é que Ele faz? Ele vai jogando as trombetas aí, alertando a gente. Não é isso, Fernando? Muito bom. Ele é tão bom, Daniel, João, que ele não quer que ninguém seja enganado. Então ele diz, olha, vai acontecer. Exatamente, perfeito, né? Deus deixa tudo às claras, né? Deus é transparente, né? Ele não esconde nada. Muito bom, Fernando. Esse foi Apocalipse, capítulo 8. Vai comentando aí, tá certo, pessoal? Vai deixando o seu like aí no nosso episódio. Vai comentando aí o que é que você achou também, o que é que você tá achando interessante de Apocalipse. Tá gostando? Não tá gostando? Tá com alguma dúvida? Vai comentando aí, tá certo, pessoal? Que a gente quer saber, né, João? Coloca aí qual é o horário que você tá assistindo também aqui esse resumão, de tarde, de noite, de madrugada, tá almoçando, tá jantando. Fala aí pra gente que a gente gosta de ver aí a participação de vocês. Enquanto você digita, João vai falar pra gente agora Apocalipse 9, não é isso, João? Antes de chegar no 9, tem dois assuntos. Primeiro é que uma irmã, ela disse que estava ouvindo o resumão na terça-feira. É como eu disse, né? Pode ser em Brasília logo no domingo ou até o sábado às 23h59. O importante qualquer dia. É participar conosco, né, e construir. O segundo são os sinais, né? Eu achei interessante vocês falarem dos sinais de João Batista, mas veja, tem um programa Jesus, a nossa esperança, que é uma trombeta, que justamente está tocando há 13 anos. Está tocando Jesus, a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Imagina, há 13 anos, essa mesma voz clamando e avisando, e as pessoas não se arrependem. Mas por que não se arrepende?
Acompanha comigo o texto, Apocalipse capítulo 9, versículo 18, por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. Meu amado, meu irmão, minha irmã, a terça parte da humanidade foi morta. A terça parte é uma quantidade, rapaz, a terça parte. Agora, deixa eu te dizer algo, isso é no 18. Agora lê comigo o 21. Esse 21, meu irmão, é onde está o segredo. O 21. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Meu irmão, o segredo está aqui. É o arrependimento. É Jesus que está chamando eu, você, ao arrependimento hoje. Porque uma terça parte da humanidade, olha, foi morta. E alguns, vou dizer uma boa parte ainda, eles ainda não se arrependeram. Então, você tem se arrependido de quê? O que é que hoje Deus está falando para você se arrepender? Existe algo hoje, meu irmão, minha irmã, que você precisa deixar? Deixe hoje. A exortação é: Jesus está lhe chamando para o arrependimento. Se arrependa hoje. Essa é a mensagem. Leia o texto novamente, esse mesmo texto. Você leia, pegue a visão que é o arrependimento. Veja a visão. Uma terça parte, meus irmãos, foi morta. E as que ficaram ainda, eles dizem, ainda também não se arrependeram, sabe? Não se arrependeram. Então, você tem que entender que você está correndo um risco, que você precisa do Salvador. Esse Salvador se chama Jesus. Você precisa confessar o Senhor Jesus como Senhor e seu Salvador. Você precisa se arrepender hoje. Você precisa nascer de novo. É preciso nascer de Nascer de novo. novo. É preciso nascer, é preciso se batizar e esperar conosco a volta de Cristo. Está preparado? Isso foi a trombeta, viu, agora. Você está ouvindo? Maravilha, Daniel. Arrependimento. A mensagem Muito bom, agora é arrependimento. arrependimento. Foi por isso que eu lembrei de João Batista, né? Porque João Batista pregava exatamente isso, né? O arrependimento. Sabe, pessoal? Eu acho maravilhoso esse capítulo 9, sabe, pessoal? Mas o que é mais impressionante é esse final, né? É esse final. Eu até falei lá no áudio, tá, pessoal? O que mais me choca não é nem os gafanhotos, não é nada, mas é esse final, porque as pessoas ainda não se Não se arrependem. arrepender. Veja, Né? João São Batista, trombetas pesadas, né? Trombetas pesadas e ainda assim, né, João? foram 3 flagelos, não foi? Não foram 3 Isso. flagelos? Aí vê só, aí tem João Batista, tem João, o apóstolo, e João 3,16, que sou eu, tá bom? Aí depois tem eu aqui, tu no meio e Fernando lá. Então, são 3. E tome trombeta. Será que hoje Tocando no trombeta. PP, será que hoje no PP não tem uma trombeta aí? Vamos ver, vai né? Se rolar tem uma trombeta aí no PP. Pré-poema, né, pessoal? Mas é isso, né? A mensagem é essa, né, pessoal? Arrependimento, porque, ó, Deus está dando chance. Um simbolismo interessante aí que você falou, João, desse um terço. Tá, pessoal? É sempre um terço, é sempre um terço. Então, isso simboliza pra gente, não é que é um terço literalmente, não, tá, pessoal? Deus não contou as pessoas, dividiu por 3. Não é um terço literalmente, isso é um símbolo, né? Para mostrar que é só uma parte, ou seja, Deus está esperando a outra parte. Deus está esperando. Deus, ele não acaba com tudo de uma vez, né? Ele não aniquila todo mundo de uma vez, ou seja, é uma parte, ou seja, Deus está sempre dando uma chance. Esse um terço aí, pessoal, mostra que Deus vai aos pouquinhos, né? Depois outro terço, depois outro terço. Então, isso é para mostrar que Deus, ele não faz tudo de uma vez, né? Tudo Deus vai quebrando, vai separando, vai esperando. Agora, infelizmente, né, a outra parte que resta não tá respondendo, né? Não tá se arrependendo, né, João? Deus não tem lógica Deus fazer o homem para ele ir para a perdição. Não, Deus faz para viver a eternidade com ele.
mas Exatamente. uma consciente ou inconsciente, o homem ele caminha pelos prazeres ilusórios dessa terra, os prazeres da carne. Ele vai por um sentido, mas Deus não quer isso. É por isso que Deus está aqui, ó, conosco, dizendo, ó, toca a trombeta. É o programa 83. Programa 83 é programa Jesus. É 13 anos. É congregações espalhadas por aí há anos. Anunciando. Não é? E a igreja de Cristo já tem aí desde Atos dos Apóstolos até hoje, continua. Então, esse Perfeito, é o ponto, perfeito. é o ponto. E só mais um ponto para finalizar, né, pessoal, com relação a essa questão de que eles não se arrependeram. Então, veja, isso é uma coisa, quando ele fala não se arrependeram, é uma visão que João teve mostrando para a gente do passado. Então, dizendo de novo, a visão de Deus, se você, de novo, né, se você tem dúvida se Apocalipse é para o fim do mundo ou não, né, já está rolando, né, já está rolando. As pessoas não se arrependeram no passado, não se arrependem hoje, né, e vão continuar sem se arrepender. Infelizmente, vão continuar. Esse é o retrato da humanidade, tá certo? Não é só uma visão do fim do mundo, não. É uma visão que está sempre acontecendo, né? Infelizmente, né, João? É um ciclo, né? É um ciclo em que você precisa quebrar, porque quando você se torna um cristão, você quebra esse ciclo vicioso. Você quebra aqui. Exato, exato. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, vamos lá. Agora é a vez de Fernando Pinheiro. E aí, Fernando, o que é que você traz para a gente aí para nos ajudar aí nesse capítulo 9? O que eu trago, Daniel, João, é exatamente o que vocês falaram aí, sabe? Foi o que me tocou bastante. E eu fiquei pensando como nós somos duros, né? Porque, apesar de tudo, aqui a gente vê que as pessoas, apesar de ouvir a trombeta, de observar os acontecimentos depois da trombeta, não se arrependeram. Então, trazendo para os dias de hoje, aplicando aos nossos dias, nós precisamos também hoje, você bem falou aí, as pessoas não se arrependeram, não se arrependem e continuam sem se arrepender. Nós precisamos nos arrepender também nos dias de hoje, podemos aplicar para nós hoje. E uma das formas da gente perceber a necessidade, eu acredito que é exatamente fazendo o que João falou, fazendo aquele silêncio, observando mais. Será que aquelas pessoas que estavam ali não se arrependeram porque esqueceram dos que morreram? Será que os que morreram para elas não tinham importância nenhuma? Então, nós precisamos observar mais os sinais de Deus, nós precisamos, para que também a gente se arrependa. Agora, realmente, eu fiquei observando como é difícil alguém se arrepender, como é difícil as pessoas que estão presas ao pecado, quem está preso ali, cauterizado, como é difícil se arrepender, né? Me veio à mente Judas, né? Judas Sim. não conseguiu se arrepender, né? Teve remorso, mas não se arrependeu. Então, é um caso que a gente precisa realmente pensar muito. Precisamos nos arrepender, precisamos observar os sinais de Deus, precisamos fazer silêncio diante de Deus para poder ouvir a voz dele, né? Muitas vezes a gente não ouve porque a gente não faz aquele silêncio que precisamos fazer. Mas é realmente um dos pontos muito importantes que a gente deve dar muita atenção a ele. Amém, amém, Fernando. É isso aí, né, pessoal? E o grande ponto aqui, né, pessoal, é a gente sempre ler Apocalipse, né? O que a gente sempre incentiva você é ler trazendo para hoje, né? Trazendo a aplicação para hoje. Não é para você ficar pensando, né? Pensando nos símbolos, pensando, não é para você trazer para hoje. O que é que eu trago para hoje? O que é que eu posso fazer hoje, né? Como o João e Fernando estão trazendo aqui para a gente. O que é que eu posso usar disso tudo, desse mundo todo aí espiritual, né? O que é que eu posso aplicar na minha vida hoje, né? São coisas que é mais importante do que eu querer saber, né? Tem gente que vai estudar Apocalipse, né, João, e fica estudando qual era a cor do gafanhoto, qual era o tamanho do gafanhoto, eram quantos gafanhotos, vamos fazer a contagem, veja, né? Isso vai me enriquecer em quê, né, pessoal? Eu preciso pegar o que é útil para mim, o que é que eu posso aplicar hoje, tá certo, pessoal? E não ficar pensando, esse número simboliza, aí fica lá, né, fazendo cálculos e mais cálculos e mais cálculos, e o principal, né, a gente não aplica. Então, sempre tenta trazer as coisas para nosso dia de hoje, beleza? Vamos falar agora de Apocalipse 10, mas antes eu quero passar aqui pelos comentários, tá certo, pessoal? Os comentários aí da semana passada, né? Vocês comentaram lá no programa de São Lourenço da Mata, do Santuário da Família.
né? Foi uma bênção, muita gente participando, continue participando, né? Continue incentivando aqui, nos motivando, nos anima muito, viu? Os comentários de vocês sempre nos deixa bem animados a gente continuar aqui no trabalho, tá certo? Então, ó, tem comentário aqui, ó, deixa eu abrir a listinha aqui, ó. Tem comentário de Vânia, olha aí, nossa irmã Vânia, Shalom, dizendo, ó, eu quero conhecer esse santuário, se Deus quiser, né? O santuário de Deus, né? A sala do trono, né, Vânia? Queremos conhecer, que coisa boa. Verônica também deixou comentário aqui. Paz de Cristo, Verônica. Jorge Luiz também deixou comentário, dizendo que está assistindo 12h50. Olha aí, Jorge, 12h50, horário de Recife. Amém, Jorge. Ricardo Cavalcante também deixou comentário. Graça e paz. Bianca também deixou com a gente. Bianca Pérez tá sempre aí com a gente também. Nossa irmã Elaine também deixou aqui, ela botou aqui, que resumo é esse, meu irmão? Que resumo é esse, né, Elaine? Que bênção, valeu, Deus seja louvado, Elaine. Silvana Guerra também colocando aí, ó, Jesus é a nossa esperança. Silvana assistindo 16h30, olha aí, 16h30 de Brasília. Miriam também deixando um comentário aqui, assistindo 19h16. Olha, assistindo de noite, Miriam, né, Miriam? Valeu, assistindo aí de noite. Hilda Melo também tá com a gente aí, ó. Hilda deixou boa tarde, meus irmãos. Agradecida por mais um resumão, com tanta informação, com excelente explicação. Aí, gostei, muito bom, Hilda. Resumão com informação e explicação. Valeu, olha aí, já é quase um PP aí, né, de Hilda. Muito bom, Hilda. Emanuele Moura também comentando aqui. Valeu, Emanuele, dizendo que está assistindo dia 2, olha aí, dia 2 às 8h30 da manhã. Amém. Ela colocou aqui, ó, Jesus nos consola, nos tranquiliza, nos alegra, né, pelas promessas maravilhosas. Amém, amém. Que coisa boa, né? Valeu, Emanuele. Esté também deixou comentário. Olha aí, nossa irmã Esté, dizendo que está almoçando. Olha aí, Esté gosta de almoçar com o resumão. Olha aí, e ela almoça de 14h38. Ela botou aqui, ó, almoçando 14h38. É verdade, né, Esté? No domingão a gente almoça um pouquinho mais tarde, né, Esté? Que maravilha. Valeu, valeu. Quem mais? Silvana aqui, viu, Fernando? Comentando que o poema maravilhoso, como sempre, né? Como sempre, um poema maravilhoso de Fernando aqui. Valeu, Silvana. Josélio também está com a gente. Josélio dizendo, estou assistindo o resumão nessa terça-feira. Olha aí, né? Josélio assiste na terça-feira em Pedro Regis. Nesse momento são exatamente 19h08, horário de Brasília. Tá vendo aí, ó, né? Josélio aí também, firme e forte, lá de Pedro Regis. Josélio dizendo que já fez alguns cursos de Apocalipse, né? E tá fazendo aqui mais um com a gente. Que bênção, Josélio. Valeu, Deus te abençoe. Continue estudando, viu, Josélio? Continue, né? Cada vez que a gente lê, né? A gente vai aprendendo mais, tá certo? Marilu também deixou comentário. Valeu, Marilu. Valeu, Sueli. Olha aí, minha mãe também, firme e forte aqui na leitura. E eu deixei aqui, pessoal, um comentário para o final. Um comentário maravilhoso aqui, ó, da irmã Maria Lima. Olha aí, Maria Lima dizendo pra gente aqui, ó, são exatamente 9h38 da noite, ó. Eu vou ler completo aqui, ó, o comentário de Maria Lima, que eu acho que é um testemunho bem legal, né, João? Esse comentário aqui de Maria Lima. Olha o que ela falou aqui, ó. Como vocês falaram, é um livro de alerta para aquelas igrejas e hoje para nós também. Eu tenho 35 anos de cristã. Olha que interessante, Maria Lima falando aqui, ó. É um testemunho maravilhoso, pessoal. Tenho 35 anos de cristã e eu nunca tinha lido esse livro por medo. Olha aí, pessoal, por medo das figuras que o livro fala, por não entender ele completo, eu só lia alguns trechos. Tá vendo aí, pessoal? Muita gente deixando de ler a palavra, tá certo? Por não entender, né? Por ter medo, tá certo, pessoal? Por que a gente tem medo, né? Porque são ensinamentos que a gente pega da sociedade, do mundo, né? A gente aprende desde pequeno, né, Maria Lima? Eu também tinha medo, viu? Eu também tinha medo, eu também não entendia, eu também ficava assustado, sabe? É isso que a sociedade passa pra gente, é isso que o mundo passa pra gente. E ela falou aqui, ó, mas graças a vocês, eu estou amando e o seu resumo em áudio, Daniel, nos dias que não tem live, tem sido fundamental. Muito obrigado, você tem ajudado muitos irmãos, porque assim como eu, outros irmãos acho que tem também
dificuldade. Valeu, Maria Lima, né? Esse comentário seu nos anima muito, né, João Fernando? Tá certo, pessoal? Me anima, tenho certeza que anima Fernando, anima João também. E obrigado, Maria Lima, por compartilhar, né, esse testemunho com a gente. E a gente fica muito feliz em saber que está ajudando você. É esse o propósito. A gente não quer aqui, né, João? A gente não quer ter like, a gente não quer ter dinheiro, a gente não quer ter fama, nada. A gente só quer like para que mais pessoas, né, façam feito você, para que a gente atinja mais pessoas. A gente quer o canal aqui bombando, né, para que mais pessoas também percam o medo, né, para que mais pessoas leiam a palavra de Deus, comecem a ler, né, façam disso um hábito, tá, pessoal? É isso que a gente quer, né? É sempre todo o nosso esforço aqui, todo o nosso trabalho é para isso, é para que mais pessoas como você passem a ler a Bíblia todo dia e gostem de ler e entendam, né? É esse nossa principal missão aqui, tá certo? Então, obrigado por compartilhar e a gente conta com você para espalhar, né? Para que mais pessoas também cheguem a esse conhecimento que você está tendo agora. Valeu, Maria. Fernando quer comentar também, né, Fernando? Eu quero agradecer aos irmãos que também ouvem o programa todos os sábados, né? A Vânia, a irmã Verônica, a irmã Silvana, Bianca, Jorge e tantos outros que você falou aí que eles ouvem o programa e deixa lá também a mensagem deles. Amém, né? O que achei interessante, Daniel, também é que os irmãos dizem ter medo de ler o livro porque não entende. E, na verdade, irmãos, é triste a gente dizer que tem pessoas que usam a palavra de Deus para amedrontar, para tirar proveito. Então, precisamos ler a palavra de Deus e ouvir através de pessoas que não têm interesse de tirar proveito próprio, de buscar retorno financeiro, porque isso é que distorce, isso é que faz com que a gente tenha medo de ler a palavra de Deus. Então, é muito bom, Daniel, o que você tem feito aí, realmente tem sido muito edificante. Amém, amém, Fernando. É isso aí. Tem sido edificante para mim também, tá, pessoal? Lembrando que isso não é um trabalho meu, mas é um trabalho em conjunto, né? Trabalho de todos nós aqui, cada um contribui um pouquinho e todos nós vamos crescendo juntos, né? Todos nós vamos crescendo juntos, tá certo? Aí vamos embora. Valeu aí pelos comentários. Continue mandando os comentários que, ó, a gente fica muito feliz, muito animado em ver aí esse progresso de vocês na leitura, tá certo? Vamos finalizar então com Apocalipse 10, né? Foi o último dessa semana e aí vai chegar na parte do livrinho, né, João? Fala aí pra gente aí seu destaque, capítulo 10. Em Brasília, são 12 horas, 52 minutos e 13 segundos. Eu não quero falar daqueles que fazem terrorismo com o livro de Apocalipse, mas eu quero falar da minha pessoa. Hoje, com esse testemunho, eu já posso ser recolhido. Se eu for recolhido hoje, a gente já conseguiu a meta. 3 décadas e meia com receio de ler um livro que trata de esperança. O livro, eu já falei isso para tantas pessoas e muitas pessoas, elas vêm para mim e falam, realmente, João, você falou que era um livro que traz esperança. Quando a gente chegar no final de Apocalipse, todos nós vamos perceber que a mensagem é de esperança, não é um terrorismo. Então, eu já posso ser recolhido. Para finalizar, e como você falou também, que a aplicação é direta, a gente já vai direta, porque no versículo 11, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e rei. Em Brasília, 12 horas, 53 minutos e 20 segundos. Para quem você tem falado de Cristo? Para quem? Onde você tem falado de Cristo? Como você tem falado de Cristo? Onde você precisa falar de Cristo, Daniel? Mensagem dada. Para quem você está falando, onde você está falando, como você está falando e aonde você ainda precisa falar de Cristo. Falemos de Cristo. Ele é o Salvador. Muito bom, olha aí, pessoal. Aplicação direta, né, João? Direta, acabou, sem arrodeio. Sem arrodeio aí, né, pessoal? De todo esse capítulo 10, olha aí que aplicação maravilhosa, né? Para quem você está falando, né? Para quem você está falando, foi essa missão, né, que João recebeu aí com esse livrinho, no meio das trombetas, no meio de toda essa revelação, né? Essa visão faz uma pausa,
né, e diz, João, toma aí a tua missão, né? A tua missão é continuar profetizando, é continuar espalhando. Você tem muita coisa ainda, viu, João, para fazer, e a aplicação é para a gente também, né? Nós também temos muito trabalho ainda para fazer. Muitas pessoas ainda precisam, né, receber a palavra. Que bênção, olha aí, a aplicação maravilhosa aí de João para o capítulo 10. E você, Fernando, qual é aí o seu destaque aí, capítulo 10? Muito bom, João, muito bom. Eu realmente li também esse versículo, e é o que eu vou ler no final, mas eu queria fazer um resumão desse capítulo. Interessante. Eu fiquei pensando, Daniel, João, ele continua tendo visões, né? Visões de anjos, de trovões, como se fosse vozes, né? De trovões, como se fossem vozes, e do livrinho, como o João bem falou aí. E ele queria escrever, mas uma voz do céu mandou que ele guardasse o segredo, né? Que ele não escrevesse. É interessante que no verso 5 e 6, um anjo diz a ele que não haverá mais tempo. Vê, não haverá mais tempo. E na visão dele, o fim estava bem perto, por isso não havia mais tempo. Nesse contexto, eu fiquei imaginando, né? O momento que João, aquela experiência de João, o momento que João tinha aquela experiência, que ele passou, observando tudo aquilo, querendo escrever, o anjo dizendo para ele não escrever, não há mais tempo. E ele vendo os acontecimentos, ouvindo as vozes que diziam que não tinha mais tempo, e tudo aquilo, sendo impedido de registrar, e ele tendo a responsabilidade, que o João falou aí, todo esse contexto, e João com a responsabilidade de levar a pregação, levar a mensagem, que o versículo 11 fala. Então, por que eu estou lendo tudo isso? Porque eu fiquei me colocando, vê, que coisa. Eu quero me colocar no lugar de João, para perceber toda aquilo. Eu fiquei imaginando que João estava ali, ó, correndo, perturbado. Eu quero anotar, eu preciso anotar, eu preciso registrar isso. E não há mais tempo, corre, faz isso, as vozes. E João recebe a incumbência, a responsabilidade de continuar levando a mensagem. Eu achei interessante. Então, para suportar toda essa pressão, toda essa correria, precisa realmente, eu fiquei pensando aqui comigo, precisa realmente ser um escolhido de Deus. E nós, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, você é um escolhido de Deus para levar essa mensagem que João falou aí, que o texto fala. É preciso pregar, continuar pregando. Aí, os sinais estão sendo dados, as trombetas, as vozes, as correrias. Tem momento que a gente acha amargo, acha a palavra doce, mas acha duro, mas tem uma missão. E essa missão precisa ser completada, né? Então, é interessante. Como vocês falam sempre, a gente poderia ficar aqui dias, horas falando do mesmo texto, trazendo visões, trazendo imaginações, percepções, comentários, mas é isso. Precisamos continuar firmes, com a certeza de que precisamos levar. É isso aí. Amém. É isso aí. Amém. Valeu, Fernando. Que maravilha, né? E realmente é isso que a gente tem que fazer, se colocar no lugar, né? Assim como o Fernando fez, a gente precisa ir se colocando no lugar e pensando, né? O que é que eu posso trazer para mim? E a gente fica imaginando, né? E tem essa visão maravilhosa também, viu? A ler Apocalipse é botar a cabeça para gerar, para funcionar. A imaginação aí, né? Ter essas visões maravilhosas. E um ponto que eu gostei aí, Fernando, que você falou, que eu não tinha percebido ainda, tá vendo? É esse senso de urgência, né? É esse senso de urgência que o anjo traz para João, né? Dizendo, João, não perde tempo, né? Não perde tempo, porque realmente precisa ser, essa mensagem precisa ser anunciada o mais rápido possível. E até hoje a gente tem isso também, né? Até hoje a gente precisa, né? Jesus está voltando e realmente a gente precisa dessa urgência que muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes as pessoas não têm, acham que pode dar tempo, que pode ficar para depois. Não pode, o tempo é agora. Né? O tempo é agora, a hora de você se arrepender é agora, o tempo de você voltar para Jesus é agora, não deixe para depois, porque pode ser tarde.
Então, esse senso de urgência aí foi legal, eu não tinha percebido aí também nesse texto. Valeu, Fernando. Muito bom. E é isso, pessoal. Então, ó, finalizamos, né? Finalizamos, então, o resumão dessa semana, né? Semana que vem tem mais Apocalipse, tá certo, pessoal? Vai ser uma bênção também a gente falar mais, botar mais essa imaginação da gente para funcionar. Mas o mais importante é aplicar, né? Sempre trazer para a gente aplicar no nosso dia a dia. Beleza? João 3,16 já está pronto aí para o pré-poema de hoje, João? Em Brasília, 12 horas, 59 minutos e 55 segundos. Então vamos embora. E começando mais um PP. Estamos em Apocalipse. Vice, Apocalipse, estamos. Vi cordeiro, vi cavalo. Meu irmão, receba o nosso abraço. O cordeiro, o selo quebrou. Você lembra? As estrelas caíram do céu. E você está indo para o céu? O anjo tocou a trombeta. E você põe a boca na trombeta e avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Jesus, Maravilha, Daniel. A nossa esperança. Muito bom, valeu, João. Olha aí, pré-poema aí. Bota a boca na trombeta, né? E avisa aí. Muito bom. Tem muita trombeta aí nesse pré-poema, viu? Gostei. Estamos em Apocalipse. Vice? Olha isso aí também. Só quem é nordestino, né? Só quem é recifense vai entender aí. Vai entender esse vice. É o símbolo. É o símbolo aí, né? Vice, oxe. Muito bom. Pré-poema maravilhoso, pessoal. Coisa boa. Valeu, João. A gente fixar mais ainda Apocalipse. E agora, será que tem poema? E aí, Fernando, tem poema pra gente hoje, Fernando? Tem um poema. Eu estou aguardando os irmãos mandar o poema, mas enquanto isso, eu vou fazendo aqui alguma coisa que possa... O objetivo é exatamente esse. É nos edificar, assim como o pré-poema, como cada comentário. Então, eu vou ler aqui para vocês o que eu escrevi hoje. Diz assim: Deus está o tempo todo revelando ao seu povo o que vai acontecer. No passado, mesmo ouvindo a trombeta e a saraivada de fogo, e muita gente morrer, dos poucos sobreviventes, ninguém quis se arrepender. Nem todo mundo percebe, e poucos vão entender. Mas a pergunta que foi feita continua a se fazer: quem é que vai aguentar? Quem é que vai se suster? Quem é que vai suportar? Quem é que vai vencer? E a resposta é a mesma, que em visão João ouviu o ancião lhe dizer: somente quem for lavado com o sangue do Cordeiro é esse que vai vencer. Somente quem for lavado com o sangue do Cordeiro é esse que vai vencer. Jesus, a nossa esperança. Muito bom. Valeu. Que lindo, hein, pessoal? Que lindo aí, né? Esse trechinho, né? Esse recorte aí de Apocalipse, né, pessoal? Que Fernando trouxe pra gente. E, mais uma vez, é esperança, né, Fernando? Esperança aí, gostei. Esse finalzinho aí, né? Só nos traz esperança, né? Quem vai vencer, né? Quem vai vencer. Muito bom. Valeu, Fernando. Poema maravilhoso, pré-poema maravilhoso. E com isso a gente encerra mais uma edição, mais um episódio do Leia a Bíblia Cast. Fiquem firmes. Semana que vem tem mais Apocalipse, tá certo? Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, Fernando. Tchau, João. Valeu, pessoal.